Oi, gente, boa noite. Cheguei Tailândia, tomei um banho e tô aproveitando que tô um pouco sozinha aqui, vou tentar falar só o que eu sei, porque eu ainda não sei muito, né? Sexta-feira eu fui fazer a ultrassom morfológica de segundo trimestre pra saber o sexo do neném, né? Que eu ainda não sabia. E porque eu preciso fazer, né? E porque minha gravidez já é de alto risco, né? Porque eu sou hipertensa. Mas graças a Deus minha pressão tá normal. Inclusive hoje tava 10/7. Então tá boa a pressão. E aí na hora da ultrassom eu perguntei se podia gravar. Ele disse que podia, o doutor lá, né? E aí quando o Nilson tava gravando, que ele começou a fazer a ultrassom, ele, depois de um tempo, ele pediu pro Nilson parar de gravar, que ele precisava conversar com a gente. Aí foi quando ele começou a explicar, né, que tinha uma alteração, porque ele mediu primeiro a cabeça da Sarah, né? Até então eu não sabia que era ela. E ele falou que tinha uma alteraçãozinha lá, que eu não vou saber explicar pra vocês. Mas que, pelo que ele me falou, né, era a hidrocefalia. Tá? Tinha um espaço na cabeça dela, bem grande. E esse espaço tinha acúmulo de água e que isso era a hidrocefalia, né? E aí, além dela ter essa hidrocefalia, ela ainda tem O que mais preocupou ele é porque ela tem uma atrofia cerebral e uma atrofia no cerebelo. E aí ele continuou analisando, ele perguntou se na outra ultrassom que eu tinha feito não tinha dado nada. Eu falei que não, que foi até numa clínica ali de Tailândia que, meu Deus do céu, só fui pra passar raiva. Talvez se o médico tivesse olhado com mais detalhe, talvez tinha visto, mas enfim, passado. Eu falei que na última ultrassom que eu tinha feito não tinha visto nada, e ele falou que ela tinha esse acúmulo de líquido e a atrofia do cerebelo e o cérebro atrofiado. E aí ele continuou examinando ela, e aí foi quando ele viu que ela também tem a espinha bífida, que foi isso que causou a atrofia, o problema na cabeça. Pelo que ele falou pra mim, né, a espinha bífida, que é a mielomeningocele, uma coisa assim, que provavelmente causou a hidrocefalia, né? E o que veio, como já tem um acúmulo de líquido muito grande, veio que o cérebro e o cerebelo atrofiaram, não conseguiram se desenvolver. Aí ele passou tudo direitinho. Inclusive, eu fiz uma morfológica, ele não cobrou como morfológica, ele cobrou como obstétrica normal. Eu até agradeci ele, né? Eu entrei em desespero, depois ele começou a perguntar umas coisas pra mim que eu ficava só calada, porque eu não sabia o que falar. Eu tava assim, tipo anestesiada, só sabia chorar. Aí ele disse que eu precisava vir urgente com o médico que me acompanha Ele disse que eu tinha que vir com urgência no médico que me acompanha no pré-natal, né? E aí, no mesmo dia, eu cheguei, almocei não, nem comi. Eu só cheguei, tomei o banho e já fui lá, né? E aí lá foi que eu recebi mesmo, foi eu com o Nilson e a minha mãe. O Nilson pediu pro médico ser bem sincero, né? E foi lá que eu recebi a pior notícia, uma das piores notícias que eu já recebi. Que foi que ela não era compatível com a vida. E que se ela nascesse e sobrevivesse, ela ia ser um vegetal. Ele ia vegetar em cima de uma cama. Eu não sei o que eu não sei. Eu tô assim meio que aérea ainda, não tem? Aí de vez em quando bate o desespero. Mas tem muita gente orando por ela. Lá na hora do exame, da ultrassom, quando ele saiu da cabecinha e passou pela espinha, a gente vê, né, a malformação. Meu Deus, o que é isso? A gente vê a malformação. Eu vou até tentar botar aqui a imagem, né?
Aí nessa hora, que a Sara, ela tá atravessada, assim. Ela não tá nem com a cabeça pra cima nem pra baixo, ela tá atravessada. Aí ele falou, vou balançar aqui um pouquinho sua barriga só porque tá difícil essa posição que ela tá. Quando ele balançou, que ele passou o aparelho, aí eu vi entre as perninhas dela. Eu falei, doutor, é uma menina. Aí ele falou, como é que você sabe? Eu falei, porque eu vi. Aí ele voltou, ele mostrou, é uma menina. Aí foi que ele terminou de falar, né? Que ele viu a malformação na coluna dela, lá no finalzinho, né? Não se fechou completamente. Aí ele me falou pra mim vir aqui no médico, né? E aí chegando aqui o médico me disse isso. E eu estou só em oração e clamor desde então, desde sexta-feira. Aí eu já entrei em contato aqui com a moça, a Bela, né? Quem aqui do Palmares conhece ela, filha da Nazilda, que era vereadora. E eu não sei nem como agradecer o cuidado da Bela, da enfermeira que me acompanha, do doutor também que me acompanha, porque eles estão sendo maravilhosos comigo. E aí a Bela tá entrando em contato com o pessoal lá da Santa Casa de Belém, pra ver se consegue logo um atendimento pra mim lá, né, de urgência, pra eles verem o que dá pra fazer. Porque eu já vi que tem como fazer cirurgia e tudo mais, eu não sei se faz em Belém. Só que como o caso dela é bem complicado, porque tem a atrofia, né, então fica mais complicado, então eu não sei o que vai ser feito. Então por isso que eu tô pedindo oração. Que vocês continuem colocando o nome da Sara nas orações de vocês. Eu digo que eu aceito sim o nome de Deus, né, pelo milagre. Mas falar é fácil, agora aceitar não é. Hoje eu levei o Miguel, que a gente foi pra Tailândia. Aí eu levei o Miguel e lá, depois da consulta, eu aproveitei e perguntei pro doutor, né, alguma coisa. E ele disse a mesma coisa, que é difícil o caso dela, né, que ela não sobrevive. Aí, tipo assim, eu falo que eu aceito a resposta de Deus, mas aceitar de fato é difícil. Então eu peço que vocês orem por ela, pelo milagre. E se não acontecer, que eu possa aceitar que não é fácil. Ela mexe na minha barriga o tempo todo. E isso é mais difícil ainda de aceitar, porque eu sei de todos os problemas dela, sabe? Eu sei que não tá sendo fácil. Eu sei do diagnóstico do médico. E aí senti ela mexendo aqui na barriga. É o que tá mais difícil, tá sendo difícil demais. Mas vai dar certo, seja o que Deus quiser. E que eu aceite a vontade de Deus. Eu oro pelo milagre, né? Mas Deus é que sabe todas as coisas, então que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, que eu possa entender isso. Continue, gente, em oração, por favor, pela Sara e por mim.